Olá, ouvinte, estamos juntos aqui novamente, espero que estejam todos em paz. Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o episódio de número 12. E hoje nós vamos fazer um episódio que é meio que um complemento daquele episódio que a gente falou sobre o batismo. E a gente vai falar hoje sobre a Ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, que foi outra ordenança que o Senhor Jesus deixou com os seus discípulos e que foi passada adiante até os dias de hoje, assim como o batismo. Tá preparado? Então vamos começar. Como eu disse, a Santa Ceia é uma ordenança que foi deixada pelo Senhor Jesus com seus discípulos, os apóstolos, e foi repassada pela tradição da igreja e chegou até nós nos dias de hoje. Mas como é que começou essa tradição? De onde veio essa ordenança? Onde é que está escrito isso? Os 4 evangelhos relatam essa noite em que o Senhor lhe ceiou com os seus discípulos, os apóstolos. Porém, o evangelho de João, como ele tem um foco diferente, e aí a gente vai falar mais especificamente sobre esses detalhes dos evangelhos, quando eu fizer um episódio sobre cada livro da Bíblia, da nossa série Panorama. E aí, quando eu estiver passando pelos evangelhos, eu vou explicar com mais detalhes sobre o foco de cada evangelho. Nesse caso aqui, a gente vai se ater à narrativa dos evangelhos sinóticos, que é uma outra coisa que eu vou explicar na série Panorama. Os evangelhos sinóticos são os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas. Porém, eu não vou ler o texto agora, porque quando eu for ler, eu quero que ele tenha um pouco mais de sentido com o contexto que eu vou dar antes. Basicamente, o Senhor Jesus ele deixa essa orientação com os discípulos para que eles continuem fazendo essa ceia em memória dele. Mas em que ocasião que foi essa ceia? Essa ceia ela foi realizada durante a festa da Páscoa. Hoje em dia, a gente comemora a Páscoa em um dia. Porém, na tradição judaica, a Páscoa era comemorada em vários dias, como a gente vai ver no texto que a gente vai ver lá em Êxodo. Foi quando começou, quando teve a primeira Páscoa. Daí, então, veio essa tradição que chegou até os dias de Jesus, da comemoração da Páscoa. Na noite em que eles estavam comemorando a Páscoa, que eles estavam ceando, Jesus fez algumas coisas e falou algumas coisas diferentes do padrão para aquela cerimônia ou para aquela comemoração, aquele jantar típico que eles faziam na Páscoa. Mas vamos primeiro voltar um pouquinho no tempo, até a época de Moisés, para a gente entender como é que começou e o que isso tem a ver com a Santa Ceia. Bom, dando um panorama geral rapidamente para ninguém ficar perdido, a gente está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12. E o que está acontecendo aqui nesse contexto? O povo de Israel ele estava no Egito e eles estão no Egito há 400 anos aproximadamente, desde a época que José morreu, aquele que era filho de Jacó, que por sua vez era filho de Isaac, que por sua vez era filho de Abraão. Então é exatamente esse contexto. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito e aí lá o desenrolar da história levou ele a ser governador do Egito. A família de José foi parar no Egito também e eles acabaram se estabelecendo lá. E aí o povo foi crescendo, os anos foram se passando, porém um faraó que veio posteriormente, depois desse período todo, começou a oprimir o povo hebreu, porque eles estavam crescendo demais. E é daí que vem essa questão do povo de Israel ser escravo no Egito durante 400 anos. Por causa justamente desse faraó que começou essa opressão. A partir daí, o povo hebreu, os israelitas, eles passaram a ser oprimidos no Egito. E aí a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor do povo e daí levantou Moisés e o levou para lá para ser o libertador do povo. Só que aqui a gente já está no final das 10 pragas. Na verdade, o que a gente vai falar aqui é sobre a 10ª praga. Eu não vou entrar em detalhes das outras pragas agora, nem o significado delas, porque isso vai ficar para o episódio da série Panorama sobre o livro do Êxodo. Mas a 10ª praga, ela é a respeito da morte dos primogênitos. Deus ele mandou avisar a Faraó que ele iria passar pelo Egito e todos os primogênitos iriam morrer, tanto dos seres humanos quanto dos animais.
Porém, o Senhor avisou que, assim como as outras pragas do Egito, os israelitas seriam poupados. Só que essa praga em si tem um diferencial nessa questão dos israelitas serem poupados. As outras 9 pragas, os israelitas foram poupados sem precisar de nada de especial. Simplesmente vieram as pragas e os israelitas não foram afetados. Só que essa praga da morte dos primogênitos, Deus estabeleceu aqui a primeira Páscoa, porque essa seria a última praga e seria a praga que finalmente Faraó deixaria que os israelitas saíssem do Egito. Aí agora a gente vai precisar ler um texto aqui e que depois, quando eu for conectar esse texto com outros textos do Novo Testamento, a gente vai relendo alguns pedaços e fazendo a ligação, porque todo o Antigo Testamento, como diz a carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus deixa isso bem explicadinho, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Tem vários sinais e vários símbolos e várias coisas que Deus revela e manda o povo fazer que, se você não reconhecer automaticamente, porque são representações diretas hoje para nós, né? Não na época dos hebreus, na época que isso aconteceu, mas hoje para nós, tendo o Novo Testamento, tudo que Jesus fez e de como as coisas se cumpriram nele, a gente reconhece algumas coisas logo de cara. Porém, outras a gente precisa dar um pouco mais de atenção para a gente entender. Então eu vou ler aqui e você me acompanha aí na sua Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 1 e vou ler até o versículo 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse trecho aqui que a gente acabou de ler do livro do Êxodo, no capítulo 12, ele fala o que o povo deveria fazer naquela época, naquela ocasião, e como iria acontecer. Só que logo a seguir, o Senhor já deixa aqui instruções através de Moisés para que eles celebrem a Páscoa nos anos que viriam a seguir, para que eles continuassem celebrando a Páscoa. A partir daí, a Páscoa já ficou marcada para o povo de Israel como a libertação da escravidão no Egito, e deveria ser relembrada todos os anos. No caso aqui do povo de Israel, a Páscoa ela é celebrada anualmente durante vários dias. E as instruções que o Senhor deixou dizem assim, ó: Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer.
Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia ao entardecer do 21º dia. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A partir desses textos, a gente já pode começar a tirar alguns paralelos, por mais que seja bem diferente do que a gente celebra hoje em dia. Tem muitos sinais aqui e semelhanças que apontam para a noite da ceia que Jesus ceiou com seus discípulos e também apontam para o que a gente celebra hoje em dia como ceia do Senhor. Quando diz, por exemplo, que é para toda a comunidade. Assim como hoje a gente celebra a Santa Ceia em comunidade, cada igreja, celebra, se reúne num dia para celebrar a Santa Ceia e tomam a ceia todos juntos e dividem também os elementos da ceia, todos comem e bebem a mesma coisa. E também fazemos isso periodicamente. No caso aqui da Páscoa do povo de Israel era feito anualmente, como a gente comemora a Páscoa mesmo, a data da Páscoa. Porém a Santa Ceia, na maioria das igrejas protestantes, se celebra a Santa Ceia mensalmente, geralmente no primeiro domingo de cada mês. E outros sinais aqui que apontam, que já começam a apontar para o grande livramento que Jesus nos proporcionou, assim como Deus estava proporcionando aqui para o povo de Israel. Essa situação aqui do Êxodo tem um grande simbolismo, um grande prenúncio do que Cristo iria fazer por nós. A saída do povo de Israel do Egito é uma referência direta à libertação do povo de Deus do juízo que há de vir sobre o mundo por causa do pecado. A gente pode ver vários sinais aqui. Seguindo na ordem que o texto vai nos mostrar aqui, nos versículos 6 e 7, o texto fala aqui sobre um cordeiro que deveria ser sacrificado e que o sangue desse cordeiro deveria ser passado nas portas das casas dos israelitas, nas casas onde eles comerem o animal. O texto vai dizer mais à frente, no capítulo 12, que naquela noite, o Senhor passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executaria juízo sobre os deuses do Egito. O sangue do cordeiro seria um sinal para indicar a casa dos israelitas. E ele diz: quando vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. É interessante essa expressão, passarei adiante, porque é exatamente o significado da palavra Páscoa. Ela é derivada justamente dessa expressão de passar adiante, passar por cima, que significa o livramento do Senhor sobre os israelitas por causa da marca do sangue do cordeiro que foi sacrificado. Por isso que eu disse que essa 10ª praga ela é diferente das 9 pragas anteriores. Porque os israelitas foram livrados das outras pragas sem precisar fazer nada. Só que dessa vez, só as casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro seriam livradas. Tem um versículo mais à frente, ainda no capítulo 12, no versículo 23, que Moisés ele repete isso. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. De que forma os israelitas foram libertos, então, foram salvos? Por causa da marca do sangue do cordeiro. Eu tenho certeza que você já entendeu o que eu estou querendo dizer com isso. Com esse contexto histórico, a gente já pode então ler o texto da noite que o Senhor tomou a ceia com os seus discípulos antes de ser traído. Como eu disse, os 4 evangelhos falam sobre essa noite, porém os 3 primeiros evangelhos dão mais detalhes. E eu vou ler o texto no livro de Marcos. E essa passagem está no capítulo 14, a partir do verso 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade
e um homem carregando um pote com água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nessa ocasião aqui, Jesus estava fazendo com seus discípulos exatamente o que Deus havia deixado como ordenança no livro do Êxodo. Aquele texto que a gente leu no Êxodo capítulo 12. Eles estavam celebrando a Páscoa. Aqui não dá detalhes da refeição que eles estavam fazendo, mas eu posso afirmar, já que Jesus ele cumpriu toda a lei e essa ordenança fazia parte dos aspectos da lei que deveria ser cumprida, então Jesus seguiu as orientações, assim como Marcos relata aqui. Marcos é bem específico no versículo 12 a respeito da ocasião em que eles estavam se reunindo. Ele diz: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Então Marcos, com certeza ele está aqui relatando a refeição que eles fizeram. O cordeiro foi sacrificado e os pães sem fermento foram servidos. Essa era a refeição que estava acontecendo ali. Depois deles celebrarem a Páscoa propriamente dita, como tradicionalmente ela vinha sendo celebrada, Jesus ele pega o pão e ele faz algo diferente. Ele dá graças, parte o pão e diz aos discípulos: isto é o meu corpo. Provavelmente os discípulos eles ficaram surpresos, porque é a primeira vez que Jesus está fazendo aquilo e aquilo certamente não estava na tradição da Páscoa judaica. O que Jesus estava fazendo ali? E em seguida ele faz também algo diferente com o cálice. Ele pega o cálice, reparte o cálice para todos os discípulos e diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Outra coisa diferente que Jesus faz aqui, o que está acontecendo? Por que essa Páscoa ela está sendo celebrada de forma diferente? A gente já sabe que logo após isso, Jesus seria traído, seria preso, seria julgado e seria condenado e assim executado na cruz. E aí Jesus, ele traz para nós o significado perfeito, o significado pleno do que é a comemoração da Páscoa. O sentido real da Páscoa ele é expresso através do livramento que Jesus ele proporciona a todos através do seu sangue. De forma semelhante como Deus fez com o povo de Israel no Egito, quando ele veio exercer juízo, como está escrito lá no capítulo 12, Deus ele veio exercendo juízo sobre o Egito. Porém, aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro que foi sacrificado foram poupados. É exatamente esse mesmo simbolismo que aponta para a Santa Ceia. Aqui já começa a deixar um pouco mais claro o significado da Santa Ceia como ela é celebrada hoje. Jesus ele deixa bem claro aqui. E no Evangelho de Lucas, ele acrescenta ainda quando ele toma o pão, quando ele diz: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Lucas acrescenta aqui a ordenança que o Senhor deixa para eles fazerem isso como memorial.
Façam isto em memória de mim. Olha que paralelo interessante que o próprio Jesus aqui está fazendo com aquela ordenança que Deus deixou para o povo de Israel, para que eles celebrassem a Santa Ceia como um memorial do dia em que eles foram libertos da escravidão. Não tem como negar essa ligação. A Páscoa do Êxodo é uma referência direta ao que Deus iria fazer de uma forma plena através de Cristo. Aquilo ali era um símbolo, um sinal. Mas de que forma a Páscoa aponta para Cristo? Todos os elementos da Páscoa apontam diretamente para Cristo. Tanto o pão sem fermento quanto o cordeiro que é sacrificado. Em relação ao cordeiro, a gente não precisa nem falar muita coisa. O próprio Cristo, ele é o Cordeiro. Ele é chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas deixa eu ler um texto escrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios. Nesse texto, Paulo vai fazer aqui uma interpretação já bem interessante a respeito da questão tanto de Cristo como Cordeiro, como do fermento e a respeito da Páscoa. Aqui no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos versículos 6, 7 e 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo aqui, ele praticamente já explica tudo. Ele já diz aqui diretamente que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. E ele aqui já dá uma boa ideia do que significam os pães sem fermento. O fermento, ele simboliza qualquer coisa que adultera a massa, que altera, que modifica ou que corrompe a massa. Por que Cristo disse que ele é o pão, que o pão é o corpo dele? Justamente por causa desse simbolismo da Páscoa, que era a festa dos pães sem fermento. E por que os pães eram sem fermento? Porque seria a massa pura, o pão sem fermento, como realmente são, que é o que Paulo diz aqui, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. E aqui no versículo 8 ele ainda termina assim, os pães da sinceridade e da verdade, ou seja, puro, somente o que tem que haver, não com fermento. E é interessante que essa expressão fermento, ela é usada outras vezes, inclusive por Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, tem uma passagem que Jesus ele fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. E olha o que ele vai dizer aqui. Mateus 16, do versículo 5 ao versículo 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus quis dizer com isso? Que o ensino dos saduceus e dos fariseus, apesar deles serem uma seita que vinha do judaísmo, que vinha da tradição judaica, e usarem o Antigo Testamento também da mesma forma, o ensino deles era corrompido, o ensino deles era adulterado, eles não ensinavam a doutrina pura, a sã doutrina, como ela deveria ser. Por isso Jesus ele adverte os discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Por exemplo, os saduceus eles não criam na ressurreição dos mortos, e a gente sabe que essa é uma doutrina fundamental do cristianismo. Porque se a gente não crer na ressurreição dos mortos, a gente não pode afirmar que Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, da mesma forma, nós também não seremos ressuscitados no último dia como nós cremos.
Então a nossa crença toda seria em vão. Por isso, Jesus estava advertindo aqui para o fermento dos fariseus e dos saduceus, por causa do ensino corrompido e distorcido que eles ensinavam. Aqui a gente vê que o significado em cada contexto ele é diferente. Lá na carta aos Coríntios, Paulo está falando do fermento da maldade e da perversidade. E aqui no Evangelho de Mateus, Jesus está falando do fermento do ensino. Mas das duas formas nós podemos perceber que o que está querendo se dizer aqui é algo externo que entra e contamina. No caso dos fariseus, o ensino, e no caso aqui dos coríntios, a perversidade e a maldade. É algo que contamina, é algo que corrompe. Então, dessa forma, fica muito claro aqui os símbolos da Páscoa relacionados com o simbolismo que Jesus ele transmitiu na ceia. Jesus ali na Santa Ceia, com os seus discípulos, ele deixou bem claro ali que ele era o cordeiro que seria sacrificado. Por isso ele disse que o pão simbolizava o corpo dele e que o cálice simbolizava o sangue, porque ele iria ser sacrificado como o cordeiro pascal. E quem comesse daquele pão e bebesse daquele vinho receberia as bênçãos daquela aliança, como Jesus falou sobre o sangue, a bênção da nova aliança. Só que desde os primeiros anos da igreja, esse entendimento para alguns já estava sendo distorcido. Por isso que Paulo, aqui mesmo na carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai gastar um tempo aqui advertindo os coríntios a respeito de como eles estavam celebrando a ceia do Senhor, como eles estavam se reunindo para comer a ceia. A partir do versículo 17, Paulo ele diz: "Entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Nesse texto, Paulo já nos dá uma nova dimensão a respeito do entendimento que a igreja já tinha naquela época sobre a ceia do Senhor e sobre a continuidade dessa ceia. E nesse texto aqui, a gente pode fazer vários paralelos com o texto que a gente leu já desde lá de Êxodo. Se vocês lerem lá de novo no capítulo 12, vocês vão ver que a Páscoa ela tinha sido determinada para que o povo comesse em comunidade, que todos comessem juntos. Inclusive tinham até orientações para que quando sacrificasse o cordeiro,
sacrificasse o cordeiro para a quantidade de pessoas que tivesse na casa, e se o cordeiro fosse demais, que chamasse os seus vizinhos para comer junto. Só que aqui na igreja de Corinto, como Paulo disse, eles não estavam se reunindo para comer a ceia do Senhor, porque cada um estava comendo a própria ceia sem esperar pelos outros. Era tão triste a situação que Paulo ele diz que enquanto um ficava com fome, o outro já estava embriagado. Não faz sentido a igreja se reunir dessa forma, porque aqui essa reunião é uma reunião de comunhão em torno de um tema específico. Tem um sentido, tem um propósito. Essa reunião, ela não é feita à toa. Jesus ele deixou essa ordenança da ceia para que houvesse essa continuidade por um motivo, não foi à toa. Paulo, aqui no entendimento que ele apresenta, ele já amplifica aqui o significado da ceia para que a gente entenda que há consequências de se comer a ceia de forma indevida. Ele usa a palavra de comer do pão e beber do cálice indignamente. Mas o que seria beber do pão e comer do cálice indignamente? Será que é como muitas pessoas pensam? Domingo agora é Santa Ceia e eu pequei essa semana, então não posso comer a Santa Ceia, senão vou estar comendo indignamente. Não é esse o significado da Santa Ceia. Porque se o critério para comer do pão e beber do cálice fosse não ter pecado, ninguém comeria, ninguém participaria da Santa Ceia. Porque na primeira carta de João está escrito que aquele que diz que não tem pecado, ele está mentindo. Então, se não é a respeito de pecado que a Bíblia está falando aqui, o que significa o comer e o beber indignamente? No versículo 29, Paulo explica: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que significaria aqui discernir o corpo do Senhor? É justamente o sentido da gente entender o significado dos elementos da Santa Ceia, o significado da Santa Ceia em si, dessa reunião. Jesus, ele disse que o pão simboliza o seu corpo. Ele disse: isto é o meu corpo. Ele não diz aqui de uma forma literal aqui que o pão é o corpo, mas ele diz de uma forma simbólica. Na realidade, o significado do pão e do vinho é que a presença é que o próprio Cristo se faz presente através da celebração da Santa Ceia. Por isso ele disse para fazer isto em memória dele. E ele diz no versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Da mesma forma como no livro do Êxodo, o Senhor tinha dito para eles celebrarem a Páscoa, porque naquele dia o Senhor tinha libertado eles do Egito, e eles anualmente eles reviveriam esse momento. Por isso que todos os anos a tradição dizia, que eles deveriam comer pão sem fermento e sacrificar o cordeiro. Era exatamente igual, todos os anos eles tinham que fazer. Era como reviver aquela situação, era como reviver aquele momento várias vezes. E a Santa Ceia, ela é exatamente isso. Cada vez que a gente celebra a ceia, é como se a gente estivesse assentado na mesa com o Senhor, como os discípulos estavam assentados naquele dia. Por isso ele fala que quando a gente come e bebe, a gente anuncia a morte do Senhor. Geralmente a gente anuncia alguma coisa que vai acontecer, A gente anuncia algo que está para acontecer. Então é como se a gente voltasse no tempo e a gente se assentasse naquela mesa junto com os discípulos e o Senhor. Por isso que diz que o Senhor ele se faz presente na Santa Ceia. Esse discernimento que Paulo fala aqui, discernir o corpo do Senhor, ele fala exatamente disso, da gente discernir o significado da presença do próprio Cristo durante a Santa Ceia. E a gente pode fazer um paralelo aqui, que Paulo menciona detalhadamente aqui que isso aconteceu na noite em que Jesus foi traído. Essa frase, ela leva diretamente à memória a traição de Judas. E naquela noite, Jesus ele deixa bem claro, como a gente leu no texto, que um daqueles que comia junto com ele no mesmo prato iria traí-lo. Não tem uma forma mais clara de dizer o que é comer
do pão e beber do vinho indignamente. O exemplo mais claro aqui é o próprio Judas. Ele comeu e bebeu indignamente, porque ele estava ali comendo com o próprio Senhor, sem crer realmente que ele era o Cristo. Então ele não discerniu ali o corpo do Senhor ali presente, fisicamente ali com ele. Da mesma forma, se a gente não discernir a presença de Cristo na Santa Ceia, na instituição da Santa Ceia, no partir do pão e no beber do cálice, a gente também está comendo e bebendo indignamente. E não somente isso. A frase que Jesus fala, quando ele diz: "Isto é o meu corpo que é dado em favor de vós", em algumas passagens vai dizer que é partido em favor de vós. O que ele quer dizer com isso? Em várias passagens aqui, principalmente Paulo, ele compara a igreja com o corpo de Cristo, porque a igreja ela representa Cristo aqui nessa terra. Quando Jesus ele pegou o pão e partiu entre os discípulos e disse: "Isto é o meu corpo", a gente pode entender que é como se cada um de nós fosse um pedaço daquele pão, porque aquele pão inteiro representa o Cristo como um todo. Mas ele diz que esse pão, assim como o corpo dele, foi repartido por nós. Então, se a gente não perceber isso também, a gente está comendo para nossa própria condenação. Por isso que Paulo chama a atenção deles que, para quando eles se reunirem, eles esperarem uns pelos outros, porque a ceia ela é para ser repartida junto, de forma igual, porque cada um de nós é um membro igual do corpo de Cristo. Esse entendimento ele é necessário e isso é tão sério que Paulo ele dá algumas advertências aqui a respeito de consequências da gente tomar do cálice e comer o pão indignamente. Ele diz aqui que há vários fracos e doentes e muitos que já dormiram. Existem consequências reais da gente comer indignamente. E se existem consequências reais da gente comer indignamente, é porque com certeza existem bênçãos quando a gente se assenta na mesa do Senhor e come do pão e bebe do cálice com esse discernimento da forma correta. A gente é abençoado. Se a gente for fazer um paralelo aqui com as advertências de Paulo, olha o que ele fala. Ele diz que tem muitos fracos, doentes e muitos que já dormiram. A gente pode inverter isso aqui. Se quem come indignamente enfraquece, adoece ou dorme, no sentido aqui quando ele diz dorme, ele está falando de morte e não de dormir propriamente dito. Então a gente pode dizer que quando a gente está na presença de Cristo, na instituição da Santa Ceia, na celebração junto com a igreja, a gente se fortalece, a gente se cura e a gente recebe vida. Não através dos elementos em si fisicamente, mas através da presença de Cristo pelo seu Espírito na Santa Ceia. Por isso essa celebração ela é tão séria, ela é tão importante e por isso que ela está viva até hoje. E ela é recomendada desde o início da instituição da igreja. Com isso, eu espero que o tema tenha ficado bem claro e espero que você tenha entendido, caso você não entendesse até hoje o sentido da Santa Ceia e a sua importância, a ponto de, se um dia você já esteve presente como cristão batizado e rejeitou a Santa Ceia, que você não faça mais isso. A recomendação que Paulo deixa aqui é para que você se analise e então coma e beba, e não para que você decida se é para comer ou beber ou não. É para você se analisar, se você tem esse discernimento correto, se você sabe o que você está fazendo ali, o que aquilo significa, se você sabe da presença de Jesus ali através do Espírito, para que você participe, não indignamente, para que você participe e você se beneficie das bênçãos dessa cerimônia, desse memorial. Então a gente encerra por aqui, nos vemos no próximo